Nós vamos falar hoje sobre a sequência do que nós pregamos domingo, né? Domingo nós falamos sobre o Salmo 20. E nós temos dito que o Salmo 20 e o Salmo 21, eles têm ali uma ligação entre os dois. E não ficaria legal se a gente somente pregasse sobre o Salmo 20, né? O Salmo 20, nós falamos sobre a vitória, a oração pela vitória, né? Nós falamos que a oração daqueles que buscam a sua vitória e a qual sabe aonde encontrar a sua vitória. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 21. Eu queria pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo 21, e nós vamos ler agora essa passagem bíblica juntamente com os irmãos. Hoje pela manhã, eu estava vendo uma mensagem de não vou dizer o nome do pastor aqui, mas parece que ele estava dizendo tudo aquilo que eu sempre, usando as mesmas teses que eu uso. Eu falei assim, rapaz, ainda bem que eu não sou o que pensa sobre determinado assunto. E é bom a gente ouvir isso, para a gente poder... porque tem pessoas que, por exemplo, temos alguns casos aí, que pessoas acham que nós cristãos, nós somos contra algumas tradições do mundo. Nós não somos contra nenhuma tradição do mundo. Nós somos contra aquilo a qual não está dentro da Escritura Sagrada. Então, as tradições que, se pudermos trazer e vincular ela dentro dos contextos bíblicos, amém. Eu não tenho nada contra, né? Tanto que nossas liturgias aqui, elas não têm uma descrição, que tem que ser assim, que tem que ser assado, tem que cantar assim, tem que falar assim, não. As liturgias nossas é nós que criamos. Nós que criamos. Agora, mas se elas não se adequar ao contexto bíblico, ela não pode continuar. Essa é a verdade. Então, parece que as pessoas acham que a gente é contra algumas coisas, não somos contra. Né? Eu falei isso para uma determinada pessoa, que eu não estou colocando as minhas ideias, eu estou colocando a ideia bíblica de alguns fatos. Salmo 21, diz o seguinte: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois os supres das bênçãos de bondade, ele pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Sim, longevidade para o sempre. Grande é a glória dele, por causa da tua salvação. De resplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu o farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, e o fogo os devorará. Destruirás a terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porque tu os porás em fuga, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Como nós dissemos, o Salmo 20, como o Salmo 21, ele foi escrito por Davi. Eu sempre falo, eu vou repetir aqui, eu sei que a gente é repetitivo em determinadas coisas. Os salmos, eles são uma forma de expressar as condições ou as circunstâncias a qual estão vivendo determinadas pessoas. E nesse caso aqui, Davi. Toda vez que você for ler os salmos de Davi, você vai entender o que Davi estava passando, o que Davi estava, qual a circunstância que ele estava. Então o salmo, na verdade, traz essa ideia, né? Como tivesse alguém lá, sabe?
numa situação diversa, por exemplo, nós vamos supor assim, nós podemos fazer isso, né? Quando você estiver sozinho, faz uma experiência. Escreve a sua situação. Senhor, hoje estou aqui assim, estou assado, estou passando por isso, meu coração está aflito. Senhor, eu não sei o que fazer no momento, mas aí vem a lembrança. Mas em Ti eu posso confiar, em Ti eu posso, Deus, ter certeza que essa situação vai sair em nome de Jesus. Está entendendo? Os salmos eram escritos mais ou menos assim. E nós também podemos escrever os nossos próprios salmos. Né? Não que você vai colocar ele dentro do cano sagrado, né? Mas você pode escrever o seu próprio salmo como fosse uma... Lembra da escola, os irmãos aí que antigamente... Hoje em dia, não sei se tem isso ainda, diário, né? Antigamente, os professores, eu não lembro qual é a matéria que falava, que fazer um diário para poder escrever o seu dia a dia. Então, os salmos, ele é basicamente um diário, né? Da vida das pessoas. Por isso que é muito interessante você pregar sobre os salmos, você ler sobre os salmos. Bom, o Salmo 21 é um salmo que expressa a gratidão a Deus por vitória concedida ao rei. Também a profecia sobre o que Deus vai fazer e fará na vida dessas pessoas. Aqui, nós temos as principais mensagens que a qual ela se arrola aqui nesse salmo. Primeiramente, quais são as principais mensagens? A primeira principal mensagem é: a confiança no Senhor é a fonte de alegria e proteção. Então, o salmo expressa isso, né? Ele traz essa mensagem, que o Senhor é a nossa fonte de alegria e também a nossa proteção. Segundo lugar, a fidelidade ao Senhor é a garantia de segurança. Se você é fiel a Deus, você tem a garantia que Deus vai te proteger. Não tem lá aqueles, como fala? Seguradoras, né? Se você pagar essa seguradora em dia, né, irmão Lilo? Se acontecer alguma coisa com o seu carro, você está garantido. Mas se falhar no pagamento, viu, meu Marco? Adeus carro. Né? Adeus carro, ou tanto de roubo como também de perda, né? Vamos lá. O terceiro lugar, também uma das principais mensagens que nos ensina esse salmo. Os planos dos ímpios são frustrados por Deus. Irmão, tem uma coisa que alegra muito ao lermos isso. Por mais que eles tentam planejar algo contra você, por mais que eles maquinam algo contra você, mas aqueles que estão debaixo das mãos de Deus, sempre os planos deles, dos ímpios, serão frustrados. Não tem como garantir. Eles garantir que vão vencer a gente. Quarto lugar, os desejos dos fiéis são atendidos por Deus. Né? Então aqui nos ensina que os desejos dos fiéis serão atendidos por Deus. Quinto lugar, a submissão ao Senhor é um caminho sensato. Né? Então, submeter ao Senhor é um caminho que vai te levar à vitória. E por último, sexto lugar, a oração é a fonte de louvor a Deus. Não existe outra fonte, não existe outra coisa a não ser o louvor. Quando você louva a Deus, Deus lhe traz, né? Ele traz alegria, satisfação. Independente, amado, da nossa situação, não podemos nunca parar de louvar ao Senhor. Né? Nunca parar de louvar ao Senhor. É louvar a Ele em qualquer instância, em qualquer situação. Aqui a divisão desse salmo está em 3 partes. A primeira dela é de 1 a 7, que fala sobre expressa a gratidão pela vitória concedida ao rei. Lembra? Nós falamos semana passada sobre o rei no Salmo 20. No versículo 8 a 12, que é a segunda parte, expressa a profecia sobre o que Deus fará contra os inimigos do rei. E por último, a terceira parte, no versículo 13, fala que o versículo 13 fala que é a oração de adoração a Deus. Existem vários tipos de forma de você orar a Deus.
E uma das melhores e que vai ter mais eficiência na sua oração será quando você ora ele adorando a ele. O que é orar, adorar a Deus? Talvez seria a pergunta mais que vocês estão fazendo, que talvez alguém vai nos fazer a nos ouvir. É aquela oração que eu não vou pedir nada a Deus. Eu vou estar conversando com Deus sobre a sua beleza, a sua santidade, a sua magnitude, a sua majestade, sobre tudo que ele é, o Criador, o soberano, o eterno. O bom nós sempre chamarmos Deus, quando você fala assim, você pertence a quem? Eu pertenço ao eterno, ao Criador dos céus e da terra. Quando Faraó perguntou a José se ele adorava um Deus só. E perguntou, quem é esse Deus que você adora? E José respondeu da simples maneira. Eu creio, eu adoro o Deus Criador. O Deus que está acima de todos os deuses. De todas as coisas. Eu adoro justamente a esse. É esse Deus que eu sirvo. Por quê? Se você for estudar, um dia conversar com alguém sobre a vida de José, mas se você for estudar a vida de José, de maneira alguma, desde o princípio que ele entra ali no Egito, ou no mesmo momento que ele está ali sendo levado para o Egito, até ele chegar ali perante Faraó, não vê José de maneira alguma blasfemando contra o Senhor. Ele sempre está adorando a Deus. Agora, o que o Salmo 21 pode nos ensinar? A primeira coisa que ele nos ensina é a importância de confiar no Senhor. É o que nós vamos procurar aprender um pouquinho aqui hoje. A importância de confiar no Senhor. A segunda coisa que ele nos ensina é a importância de ser fiel a Deus. A terceira coisa que ele nos ensina é a importância de se submeter à vontade de Deus. E a última, a quarta, a importância de orar com fé e devoção a Deus. Aqui nós aprendemos isso. Davi nos ensina isso nesse salmo. A importância de confiar, de ser fiel, de submeter e de orar com fé. Não é orar por orar, é orar com fé, é acreditar. Bom, podemos começar esse salmo, sabe, do versículo 1 versículo 2, falar sobre, o primeiro ponto aqui é agradecimento e louvor a Deus. Escute só o que diz o salmo. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. É como exulta com a tua salvação. Tu lhe fizeste o desejo do coração e não negaste a súplica dos seus lábios. Aqui começa com uma expressão de gratidão a Deus. Esses dias agora, eu estava conversando com alguém justamente sobre isso. Até foi com o meu cunhado. Tem uma coisa que todos nós seres humanos tem uma dívida que nós nunca vamos pagar. Essa nunca. Eu a garanto e assino embaixo e Deus também. Porque todas as dívidas você pode, é pagável. Até aquela que você deve trilhões de dinheiros, né? Você vai lá na Receita, deve trilhões lá da Receita, essa você pode pagar, nem que seja aí, né? Em milhões de vezes, né? Milhões de vezes, né? Mas você pode pagar. Mas tem uma que é impagável. E se nós reconhecermos isso, Deus irá ser louvado e Deus irá louvar você também, que é a gratidão. Ninguém paga o que alguém faz por você. Você nunca vai poder pagar isso. Tem algo que é impagável, se chama gratidão. Quanto mais você ali está nesse mundo, você tem que agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão e que ajudam você. É por isso que muitas pessoas, amado, não crescem profissionalmente, não cresce espiritualmente, não evolui como deveria evoluir, porque são ingratas. Eu aprendi isso na minha vida. Todas as pessoas que estão próximas de mim,
eu sempre vou procurar ser grato a eles. E tem uma coisa que é difícil de entender, às vezes, na prática, né? Como é que você vai pagar essa gratidão a essas pessoas? Por exemplo, como é que você paga a Deus tudo que Deus tem feito por você? Como é que você vai fazer isso? Nós já pregamos aqui uma vez sobre isso já. Como é que você vai pagar isso? Não tem como pagar. Não tem como você pagar Deus. Então a única forma que eu tenho para eu pagar alguém, no caso Deus ou alguém, sobre tudo que ele tem feito por você, por mim, é ser fiel, ser fiel a essa pessoa. Eu conheci, né? Irmãos, eu sei o que é isso. Acho que foi a única pessoa na minha vida que eu pude ver essa situação. Eu conheci um irmão. Esse nome pega, ela é demais, né? Eu tive uma pessoa, eu conheci uma pessoa, que essa pessoa me deixou extremamente sem graça. Sem graça. E essa pessoa é tão grata a mim. Olha só, irmãos. Ele me ensinou, ele me ensinou, ele já faleceu, eu não vou dizer se é infelizmente ou felizmente, né? Mas ele faleceu. Infelizmente, porque ele não está mais próximo de nós, mas que eu amava muito aquele irmão. Infelizmente, ele foi com Jesus. Pastor, ele é tão grato a mim que eu não podia estalar o dedo, que ele já estava. Pode falar, pastor. O que você precisa? Pode falar, pastor. O que o senhor precisa? Eu me lembro uma ocasião, na igreja onde dirigia, eu tenho que contar isso. Cortaram a minha luz, pastor. Eu não trabalhava, cortaram a minha luz. Fiquei sem luz e ele soube disso. Ninguém da igreja se mobilizou para dar um jeito de pagar a minha luz. Ninguém. Ninguém fez nada. Ele olhou, foi de casa em casa dos irmãos e disse, olha, vamos juntar, nós temos que pagar a luz do pastor. E ele fez isso. Mobilizou a igreja, que estava parada, estagnada, diante da minha situação. Eu penso o seguinte, irmãos, está aqui o pastor Mário Roberto. Está precisando de alguma coisa? Nós temos a obrigação de ajudar o pastor Mário Roberto. Não é questão de porque ele é o pastor, não, porque nós temos que ser, ele é o nosso rei. Lembra aqui, estamos falando sobre rei. Nós pregamos aqui semana passada sobre isso. Que o povo estava ali, sabe, sustentando o rei. Porque a alegria de um rei, a satisfação de um rei, também abençoa a casa de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso? Quem não viu, irmãos, depois pode dar uma olhadinha na mensagem que está lá no canal. Então nós temos que verificar isso. E ele se mobilizou para isso. Para ter uma ideia, o nível de gratidão que ele tinha por mim. Então eu aprendi, ele me ensinou muito mais ainda sobre gratidão. Até hoje, o que eu puder fazer para poder ser grato às pessoas que me abençoam, eu vou fazer isso. E nós temos que abençoar essas vidas. O rei aqui, né? O povo que está dizendo sobre a questão de ser grato, olha, eu sei que tu ouve o que sai dos lábios dele. Olha o que ele fala aqui no versículo 2. Não negaste as súplicas dos teus lábios. Queridos irmãos, se Deus não nega a súplica do lábio de um rei, então nós temos que abençoar esse rei. Para que quando ele orar por mim, quando ele orar por nós sejamos abençoados. E aí ele prossegue. Aqui, Davi, ele louva a Deus. Porque no Salmo 20, o povo estava abençoando ele. E agora, Davi ele expressa a sua gratidão a Deus por aquilo que o povo estava fazendo a favor dele. E aqui ele emprega aqui uma palavra aqui do Salmo 20,
que ele fala sobre a petição que Deus estava realizando segundo os desígnios do seu coração. Qual é? O que se passa no coração de um líder? Os irmãos, tem que também estudar sobre isso também. É o desejo de ver a igreja abençoada. Isso é a primeira coisa que passa no coração do líder. E quando você consegue acalmar o coração do seu líder, seja ele, como eu falei, o pastor da igreja, seja ele o chefe da sua casa, a sua autoridade, vamos dizer assim, espiritual, a sua autoridade da sua casa, onde for, mas que você consegue acalmar e você vai ter aquele lugar, ele vai ter sucesso, ele vai ter, os projetos vão desenvolver. Mas quando esse líder, ele não é acolhido, as coisas não andam, as coisas não desenvolvem. No Salmo 20, nós aprendemos sobre isso, e no Salmo 21, aqui o salmista, ele exatamente mostra isso. E aqui no Salmo 21, mostra que Deus ele não rejeita a oração do rei. Irmãos, tem uma coisa que nós falamos semana passada, que o Salmo 20, no 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20, eu vou repetir aqui. No final desse versículo fala: crede nos seus profetas e prosperarei. Existe um princípio bíblico: se nós não obedecermos, nós não prosperaremos. Creia no seu profeta. Creia nele. E você vai prosperar. Eu aprendi muito isso com os meus pastores. Hoje eu tenho o meu pastor, Mário Roberto, mas já passei por vários pastores aqui, que eles... Eu me lembro a primeira vez, eu era novo convertido ainda, pastor Mário Roberto. Tinha menos de um ano de crente. Ou tinha já um ano de crente já, e já estava liderando o grupo na época. E eu, inexperiente, primeira vez que eu sou uma liderança na minha vida, eu também nunca fui líder em lugar nenhum na minha vida. E aí eu fui nesse sistema nosso, né, pastor? Querer passar a bola para outro. Você agora vai ser o líder, agora eu vou te passar agora o cargo para você. Aí o pastor, o presidente, soube desse caso. O saudoso hoje, né, pastor Raimundo Linhares, ele soube disso. Aí me chamou para o gabinete dele. Vem cá! Não era conversinha igual nós conversamos, não. Pastor Raimundo Linhares, ele é grosso, mas era bênção. Que negócio é esse? De passar a liderança para outra pessoa? Quem te autorizou isso? É assim mesmo. Foi mais ou menos nessa linguagem, o Marcão. Quem me autorizou isso? E eu abaixei a minha cabeça, né? Faz o seguinte agora. Pega o cargo de novo, senão eu vou te excluir. Se fosse alguns hoje, ficaria batendo piada, pastor, meu pastor que eu tô comigo. Né? Fazia assim mesmo, né? E eu falei assim, eu parei assim, sabe? Eu não sabia que eu era tão assim, querido pelo meu pastor, né? Não sabia que eu era tão importante para ele. Olha, eu olhei para ele de forma diferente. Eu cheguei para o irmão, irmão, me desculpe aí, o pastor me deu uma bronca agora lá, falou que não pode, eu não posso passar o cargo para outra pessoa, e eu tenho que continuar com o cargo de líder aqui do grupo de evangelismo. Tá bom, aí pronto. Fizemos umas festas, fizemos um trabalho muito bom lá, graças a Deus. Mas, aprendi assim. Ele é meu líder, ele sabe o que está falando. Eu tenho hoje pessoas que estão no ministério hoje, são pastores, que não é que eu copiei o pastor Raimundo Linhares, tá, irmão? Me perdoe. Não, eu não fiz isso igual meu pastor, não. Mas eu, de alguma forma, eu brigava com essas pessoas. E essas pessoas que eu brigava com elas, hoje, elas estão no ministério prósperos.
Então, vejamos aqui, amado, que o desejo do líder é ver pessoas abençoadas. E o povo ali no Salmo 20 entendeu isso. E quando nós vimos aqui, no versículo 5, a palavra salvação está dizendo exatamente de livramento. Livramento que Davi, ele recebera do nosso Deus. E Davi era grato a Deus por isso. Davi louvava a Deus por isso. E também, por outro lado, o povo também estava intercedendo por Davi, para ele receber os seus livramentos. Não pensa os irmãos que são simples ser líder, não. No versículo 3 a 6, nós aqui podemos ver que nessa parte fala sobre o reconhecimento das bênçãos divinas. Aqui no versículo 3, nós podemos ver aqui que, porque supres as bênçãos de bondade, ele pôs na cabeça uma coroa de ouro puro. Aqui, o termo supres, aqui na verdade, vens ao seu encontro. Isto é, Deus não é eu que vou ao encontro da bênção. As bênçãos que vêm ao meu encontro. É muito diferente do que nós pregamos, do que nós oramos às vezes. É simples. Você se posiciona com Deus e as bênçãos vêm ao seu encontro. Deus, ele se mobiliza a abençoar a sua vida. E quais são as bênçãos que ele fala aqui? Fala das bênçãos da bondade. Deus vai lhe trazer bênção, coisas boas para você. Quando aqui ele fala da coroa de ouro aqui, ele está falando que o rei, ele se assentou no trono com tranquilidade. Irmãos, tem uma coisa que é difícil para um líder, seja ele dono da casa, seja ele líder da igreja, ou em qualquer liderança possível. Ele precisa de uma mente tranquila para poder coordenar o que Deus designou para ele. E aqui fizeram de tudo para que Davi pudesse ter essa tranquilidade. Por que existe diácono na igreja? Lembra do porquê foi designado o diácono? Se você for ler o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai entender ali que os diáconos, eles foram designados por uma função justamente para isso. Para poder deixar os apóstolos tranquilos. Tranquilo. Por quê? Porque os gregos estavam perturbando os apóstolos. Tá a viúva passando desamparada. Tá os órfãos desamparados. Tá a família morrendo de fome. Eles precisavam, porque a função do líder qual é? Oração e ministração da palavra, ensinamento da palavra. E eles estavam tentando tirar esta paz dos apóstolos. Então, o que eles fizeram? Designaram 7 homens para o diaconato, para suprir esta área pendente, para que eles pudessem estar sentados, como Davi aqui, no trono, para poder ministrar para as pessoas. Existe muita cobrança hoje para os pastores. Cobrança disso, cobrança daquilo, mas esquece que a igreja, ela de alguma forma é responsável, porque o pastor tem uma cabeça meia confusa. Por quê? Porque o pastor precisa ter tranquilidade para orar, ter tranquilidade para ministrar. Não é fácil. Então, o povo aqui estava justamente dando essa tranquilidade. Fala, a coroa de ouro, provavelmente de Davi, a ideia é que finalmente o rei estava sentado em seu trono. E talvez deva ser entendida como representando o quê? A glória e a honra.
como desse para ele esta honra de poder ele estar agora ministrando. Irmão, não tem coisa melhor do que você poder saber que tem alguém que está se preocupando em preparar alimento, preparar uma mensagem para cada dia trazer vida e trazer vitória para você. Eu sempre falo que o maior presente para um pastor, eles já me deram vários ternos já, né? Não precisa não, que eu ganhei mais 2 agora. Tô bem na fita. Mais tarde, quando né, a gente tem mais aí, a gente vai comprar. Eu gosto de terno, irmão. Você não tem ideia como eu gosto de vestir terno. Mas não precisa dar terno, não. Mas quer um presente melhor para dizer que a igreja tem que ser sábia. Esses dias mesmo eu não lembro aonde. Ah, tá. Foi na casa da minha sobrinha. Teve um culto na casa da minha sobrinha, de 1 ano de aniversário. É 1 ano e 6 meses, a filha. A Melia fez quantos meses aquele dia? 6 meses, né? Foi 6 meses, né, Melia? A minha sobrinha fez 6 meses, pequenininha. Aí fizeram um culto. Aí o pastor pregou lá, o pastor dela, né? Até uma pregação muito bem elaborada. Sabe que deram o que deram para o pastor de presente? 2 livros. Uma ovelha sábia. Eu vou fazer o seguinte: vou fazer esse homem ler mais. Vou fazer esse homem estudar mais. Né? E assim vai por diante. Pensa que não? Minha esposa me ajuda porque quando eu preciso me conectar com a Escritura, ela sempre está ali, ela vai dar um jeitinho de tirar as crianças perto de mim, para que eu possa, né, ler com tranquilidade e entender o que eu tenho que trazer para a igreja, o que eu tenho que entender, o que eu tenho que trazer, o alimento que eu tenho que preparar para a igreja. Que não é simples, não é somente abrir a Bíblia e falar o que quiser, não. Como, né, pastor, como tem muitos aí fora que têm responsabilidade com a palavra de Deus. Pastor tem que ter responsabilidade. Pastor tem que entregar para a igreja um bom alimento. E o povo entendeu isso. O povo entendeu isso. Aqui no versículo 4, o que diz aqui? Ele te pediu vida e tu lhe deste. E sim, longevidade para todos sempre. Aqui ele relembra, aqui ele fala sobre o versículo 5 do Salmo 20, né? Que quando ele fala que celebremos com júbilo a sua vitória, e o nome do nosso Deus hastearemos pendões. O Senhor que satisfaça todos os seus desejos, isto é, dê mais vida para Ele. Prolongue mais os anos de vida. Porque quanto mais tempo o meu líder estiver nessa terra, mais eu vou ser mais abençoado. Porque eu oro para que o pastor Mauro Roberto viva mais anos e anos e anos. Né? Porque eu me preocupo com a saúde dele. Ah, não pode ir embora assim não, mano. Tem que ficar mais um pouquinho para nos abençoar. Que ser, né, meu Marco? Né, meu Marco? Tem que ficar aqui para nos abençoar mais ainda. E no versículo 5 e no versículo 6, ele fala aqui que Deus é a fonte da nossa alegria. Se Deus é a fonte da nossa alegria, isso quer dizer que enquanto tivermos Deus, nós seremos pessoas alegres. Tem uma diferença muito grande entre felicidade e alegria. Quero explicar para os irmãos sobre isso. Já falei aqui num dos vídeos atrás aí. Mas isso é uma diferença, hein, gente? Felicidade é coisa momentânea. Não tem lá que você chega no dia do seu aniversário, parabéns para você. Não é felicidade? É felicidade, é momentânea, é um momento feliz, daquele momento feliz para você. A felicidade, ela se limita à circunstância. Se limita ao momento que você está passando. Se você recebeu, é feliz. Se não recebeu, não está feliz. Mas a alegria, ela é completamente diferente. Ela é independente da circunstância que eu estou vivendo. Eu não vou perder a minha alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força.
Um crente que não é alegre, ele é uma pessoa fraca. Jesus disse uma coisa, lá no João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que tenham paz. Nesse mundo tereis aflição. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esta paz que Jesus menciona ali é justamente o equilíbrio, a alegria do seu coração. Na adversidade, se eu não tiver alegria, se eu não for uma pessoa alegre, não tiver uma pessoa equilibrada, eu vou ficar triste. Não é isso mesmo? Aí é por isso que eu fui entender, amado, porque Paulo disse lá em Romanos 5, alegro-me nas tribulações. Gente, quem vai se alegrar numa tribulação? Só que se alegra na tribulação quem tem Deus, que tem o Espírito de Deus. Mas por que Paulo falou isso? Vamos entender. Por quê? Porque ela produz perseverança, paciência e esperança. Se ela traz isso para nós, é sinal que nós devemos estar alegres, porque nas adversidades, ela vai me trazer perseverança, na adversidade ela vai me trazer paciência, na adversidade ela vai me trazer esperança. É por isso que Paulo falou, eu me alegro nas tribulações. E aí nós falamos da terceira parte agora desse salmo. Do versículo 7 ao versículo 13. No versículo 7, fala que o rei confia em Deus. E por meio dessa confiança, ele será inabalável. Olha o que ele fala aqui no versículo 7. O rei confia no Senhor. E pelas misericórdias do Altíssimo, jamais vacilará. A confiança faz com que a gente, sabe, fique inabalável diante das diversidades. É por isso que procuramos sempre ser grato ao nosso Deus, porque Ele sempre vai nos garantir que nada venha acontecer conosco. Lembra do Salmo 90? 91? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingidos. O meu pé estourarás, mas não eu vou cair, porque os anjos do Senhor me guardarão. Você sabia que tem legiões de anjos nos guardando a cada dia? É? Você acha que eu estou aqui vivo porque eu sou o bonzão? Coitadinho de mim. Eu estou aqui hoje pela manhã, não sei o que aconteceu, né? Me obrigaram a tomar o remédio. Tomei, mas tomei com raiva. Não gosto de tomar remédio. Minha pressão estava 14/10. Né? Tava meio alta. E eu sem sentir nada. Eu cheguei em casa, fui brincar com meu sogro. Olha só que coisa, né? Meu sogro tem 87 anos. Fui tirar uma. Aí ele foi, a pressão dele estava 12/7. Aí eu, garotão, sabe? 30 anos mais novo do que mais velho, mais novo do que ele. Sabe, irmão? Garotão, tirar onda com o velho. Ah, você quer tirar onda comigo, né, seu Armando? Quer tirar onda comigo, né, seu Armando? Me dei mal, irmãos. 14/10. Olha, tchu. Ele tirou onda comigo. Tirou onda comigo mesmo. Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Nós pertencemos a Deus. Aqui no versículo 8, ele fala que nenhum inimigo do rei vai se escapar das mãos do Senhor. Irmãos, nada vai escapar da mão do Senhor. Fique tranquilo, irmãos. Se estão se levantando algo, estão se levantando contra você, se estão querendo ser um inimigo de vocês tenham certeza de uma coisa. Deus, é eles que eles são inimigos. Lembra o que Jesus disse para Paulo? Ou melhor, para Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que Deus disse isso? Porque Saulo estava perseguindo o povo de Deus. Quando alguém persegue o povo de Deus, pode ter certeza que está perseguindo a Deus também.
No versículo 9 até o versículo 12, há um contraste nesse ponto aqui. Pois enquanto o rei recebeu a promessa da longevidade para todo sempre, os ímpios recebem a sentença do juízo e a sua posteridade será destruída. Lembra que eu falei? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O versículo 11, eu fiz questão de frisar ele aqui. Olha o que diz. Se contra ti planejarem mal e armarem cilada, o que vai acontecer? Não vai ter êxito nenhum. A Bíblia fala que contra o povo de Deus não existe encantamento. Vou fazer macumba para você. Faz macumba. Aí eu já brinco, se costura bem a boca do sapo, tá? Porque você vai cuspir o nome. Tem que costurar bem mesmo. Que mesmo com a boca costurada não vai fazer mal. Não faz mal. Deixa eu ser mais ousado aqui. Me permite ser mais um pouquinho ousado. Irmãos, me perdoe a minha franqueza e a minha rigidez que eu vou falar. Macumba é conversa fiada. Amado. Quer ver? A macumba só funciona de uma forma. E na mesma coisa não é macumba, não. É nós que deixamos o diabo entrar. Aí, tem uma turma aí que gosta de fazer culto de libertação, sabe, né, senhor? Irmão Vânia. Aí vai dar aquela cara de suspenso, né? Deus está mostrando que fizeram macumba contra o casamento da senhora. Aí, irmã Vânia. Não é a irmã Vânia agora, mas bom você ver que a irmã Vânia não conhece a Bíblia, vai ir para casa com ele troço na cabeça. Esse diabo. Quem foi que fez essa macumba? Aí, o Maomi, todo homem, chega um pouquinho nervoso de vez em quando em casa, né? Não é assim, né? O Silvio chega nervoso em casa, irmã? Chega? Às vezes? Então. Aí, vamos supor que o Silvio chega em casa, aí tá com a cabeça na mente. Aquele troço na mente. Ai, é o diabo. A macumba está se cumprindo. Viu? Deus revelou o irmão que ia fazer macumba e está aqui. Irmãos, não tem nada a ver com a macumba. O diabo ele vai usar esse nome macumba para poder entrar na nossa vida. Porque ele só vai entrar na minha família e na minha vida se dermos legalidade a ele. Se não for assim, não entra. Não tem macumba. Pode fazer o candomblé que for, pode fazer a cachoeira que for, pode fazer o que quiser. Pode colocar um bezerro lá na esquina, uma galinha aqui, uma galinha lá, pode colocar 10 litros de cana na macumba. Não vai fazer efeito nenhum. Eu já vi irmãos dizerem que tem medo de passar de macumba. Jesus, tem Jesus tem poder, né? Eu já ouvi pessoas falando isso. E eu falei assim, misericórdia, e não sabe que dali é um dinheiro jogado fora e não vai ter efeito. Não tem efeito sobre nós. Porque Deus, Ele é o nosso protetor. Se planejarem alguma coisa contra você, e se quiserem armar alguma cilada, lembra de Eliseu? Chegou lá, Eliseu chega para o rei de Israel e fala, os sírios aí estão armando uma emboscada para você. Não vai por esse caminho. Ainda bem que eles ouviram, né? Aí o rei sírio ficou com raiva. Tem uns sírios 9 no nosso meio. Avisaram Israel que nós iríamos fazer emboscada. Aí levantou um jovem. Não, senhor. Ninguém avisou, não. Lá tem um camarada chamado Eliseu. Que lá na câmara dele de dormir, no travesseirinho dele, ele sabe de tudo. Tentaram matar Eliseu, fizeram uma reunião de vários homens do exército deles para invadir lá.
E nenhum deles conseguiram pegar Eliseu, um único homem, porque ele estava debaixo da proteção do Senhor. Não tem nada, mano. É por isso que o salmista aqui, ele expressa a sua gratidão ao Senhor. Porque ele expressa a gratidão a Deus. Queria que todos nós que pudéssemos fazer essa gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor por tudo que tem feito na nossa vida. E aí, o versículo 13 é a chave de tudo que se fala nesse capítulo todo, né? Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Termina com o compromisso de louvor e exaltação ao poder de Deus. Aqui, o verso final, assim como todo o salmo, é uma declaração de fé, agradecimento, reconhecimento da bondade de Deus. Esse salmo nos leva aqui a nossa força, a nossa alegria e a nossa vitória, ela vem de Deus. E o salmo destaca a justiça divina, lembrando-nos que Deus é tanto Deus tanto Deus de amor quanto um Deus de justiça. Ele aplica o seu amor, também aplica a sua justiça. E contudo, o Salmo 91 não apenas celebra as vitórias temporais, as que dão felicidade, mas também aponta para a vitória eterna, que nos traz alegria, a pessoa do nosso Rei Messias, o nosso Jesus. Tem coisa melhor do que nós vivermos debaixo das mãos potentes do nosso Deus. Vou continuar cantando. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Ele é grande. Ele é maior do que qualquer coisa. Não vamos deixar que as mínimas coisas venham tirar a nossa satisfação de... Irmão, se eu fosse olhar para isso, ou se cada um de nós que fôssemos olhar para isso, nós iríamos entender, nós talvez não estaríamos nem aqui. Nós não estaríamos louvando o Senhor, cantando, não. Essa aqui é a que tira a onda. Entendeu, pastor? Que a minha satisfação, eu tenho um sonho de ver essa situação com a Priscila também, com a outra lendo aqui. Então, a alegria do Senhor, a satisfação de viver com Deus, deve ser a nossa satisfação de vida. Não perca a esperança. Não perca a alegria de estar com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém?